Vivi tirou o silicone porque teve problema 2 outras vezes que ela colocou a prótese, deu questões ali no peito dela. E aqui nesse vídeo a gente tem histórias de mulheres que tiraram o silicone por N motivos. Problemas da doença do explante do silicone, problemas de contratura da prótese, porque não acham mais bonito. Muitos casos para vocês se inspirarem. Tem médicos aqui também falando por que os pacientes procuram, o que significa o silicone, como é que o peito fica, como é que faz para o peito ficar bonitinho de novo, mesmo sem a prótese, como é que faz? Eu também tenho silicone e tô louca pra tirar, então esse vídeo muito me interessa. Te interessa também? Então já se inscreve no canal, deixa seu like, vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora. Ai, Vivi, mas por que você trocou a prótese do seu silicone 3 vezes? Tudo sobre meu silicone. Senta aí, menina, que eu já vou te contar. Hoje completam 17 dias da minha cirurgia em que eu fiz a mastopexia de novo. O que acontece, gente? Toda vez que você coloca uma prótese de silicone, o doutor me explicou que o próprio corpo forma uma membrana em volta da prótese. Só que tem casos, gente, que essa membrana pode engrossar demais e formar uma contractura capsular, que foi o meu caso. Resumindo, é quando essa cápsula começa a ficar muito grossa e a apertar a prótese. Ou seja, você começa a sentir um super desconforto na mama. 2 vezes isso aconteceu comigo. É de uma sorte, gente, que só. Ou seja, o meu corpo literalmente não aceitou e queria expulsar a prótese do silicone do meu corpo. As 2 primeiras tentativas foram em cima do músculo. A primeira vez ela encapsulou em alguns meses e da segunda vez eu já senti a prótese estranha no meu corpo no primeiro mês. A prótese encapsulada pode chegar em 5 graus, 5 estágios. Em 2 anos estava no estágio 4, gente, ou seja, ela estava começando a ficar deformada. Ela começa a descer enquanto o outro seio estava normal, porque não tinha encapsulado. Meu lado esquerdo nunca encapsulou. O direito simplesmente não aceitava. Aí eu encontrei o Dr. José. Tava morrendo de medo de colocar o silicone e ele encapsular de novo, meu corpo não aceitar. Aí ele me explicou que se a gente colocasse o silicone embaixo do músculo, além dele ficar mais sustentado, que era a minha intenção, eu queria um peito menor e mais empinado, né? Desde a minha primeira cirurgia, eu senti que o peito ficou um pouco maior do que eu gostaria. E ele me explicou que se a gente colocasse silicone embaixo do músculo, teria menos chances dele encapsular. E eu fiquei, ai, glória a Deus. Fomos pra cirurgia. Se você for uma pessoa sensível, pula essa parte que eu vou colocar uma partezinha do vídeo da prótese, como tava, gente, encapsulada. Então ela tá bem dura, bem rígida mesmo, dura, bem enrijecida, tá? Olha só esse tecido que meu corpo formou em volta da prótese e o tanto que ele era rígido. Olha a prótese saindo perfeita depois. Tanto que ela tá dura. Ó, a prótese vai sair, ó. Olha aqui a prótese, bonitinha, molinha. Antes de eu realizar minha primeira cirurgia, eu nem sabia que isso existia. Isso pode rolar com as próteses ao longo dos anos, mas a minha foi muito rápido. Cara, a dela foi muito rápido mesmo. Eu ainda não tirei meu silicone, né? Que é uma coisa que é horrível. Mas ainda não tirei meu silicone. Eu também tenho essa questão da prótese encapsulada. Dói muito. É muito ruim. É muito bonito ver como o corpo, ele protege, né? Ele cria essa cápsula para proteger. E isso impede muito que vaze. Porque existem vários estudos e pesquisas que confirmam que o silicone, ele costuma vazar. Então, essa cápsula, querendo ou não, é o corpo segurando. E isso é muito bonito do corpo humano, né? E infelizmente é muito comum isso que aconteceu com a Vivi. Agora, o meu levou anos, o dela foi em meses. A primeira foi em alguns meses e a segunda foi em pouquíssimos meses. O doutor retirou mais ou menos 160 ml das próteses que tinha antes. 315 gramas de um lado, 395 do outro. E colocou 240 ml de prótese por baixo do músculo. Gente, tirou um pouquinho mais do lado esquerdo, que era um pouco maior. E assim, gente, eu acho que meu erro foi ter feito a primeira cirurgia tão nova. Queria, assim, subir as peitiolas, né? Eu achava que eu precisava, mas me deu uma super dor de cabeça, né? Querendo ou não. Foi uma questão do meu corpo mesmo não aceitar a prótese, então eu tô tomando cuidado redobrado, tomando muita água. Menos chance de dar BO agora, porque a prótese tá debaixo do músculo. Tirou um pouco do volume sem ficar desproporcional, que era a minha intenção. Olha como tá lindo. Estamos aqui cheios de tapes pra ajudar na recuperação. E eu queria muito agradecer ao Dr. José, que foi a indicação da minha empresária, que fez uma cirurgia com ele. Ficou simplesmente a coisa mais perfeita do mundo. Ele é super delicado, meu peito tá ficando lindo.
Ai, que bom, Vivi, que bom que ela teve isso, né? Que ela passou por isso e ela tá bem agora. Muitas mulheres passam pela retirada do silicone ou troca de silicone por encontrarem problemas com a prótese. Vamos ver então histórias de outras mulheres. Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre a minha experiência com o explante da prótese de silicone, que eu fiz faz 12 dias. E esse vídeo, na verdade, era pra ir pro Daily primeiro, mas eu achei que seria uma coisa legal de trazer aqui, então eu vou estar respondendo algumas perguntinhas que as meninas fizeram lá em relação à cirurgia e outras coisas. Bom, primeiro, eu coloquei o meu silicone em 2020, quando eu tinha 20 anos, e coloquei essa prótese aqui de perfil super alto, com 280 ml, e ela era subfacial, ou seja, ela não era por baixo do músculo, ela era por cima do músculo, mas embaixo da face peitoral. E aí, o que aconteceu? Por que eu resolvi tirar isso daqui? Bom, eu comecei a ficar incomodada com o meu peito, faz mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu comecei a achar que tava muito grande, que tava esquisito, que, enfim, não tava mais gostando. E aí eu comecei a matutar essa ideia de mexer na minha prótese de silicone. De início eu queria só diminuir o tamanho. E aí, toda vez que eu pensava em me consultar, eu falava, calma, deixa eu pensar um pouco mais. E aí eu fiquei nisso quase 1 ano com essa ideia. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu realmente quero mexer, eu realmente estou incomodada. E eu vou consultar pra ver quais são as opções que eu tenho pra fazer com isso. Porque eu tô com 24, agora faço 25 esse ano, e eu ainda não tenho filhos, então é uma decisão que ela é muito importante de ser tomada, porque eu ia mexer agora, eu ia esperar eu ter filho pra poder mexer e fazer uma cirurgia só, né, que também, eu realmente quero tirar, ou é só alguma coisa na minha cabeça, eu vou tirar e não vou gostar, e vou querer pôr de volta, enfim, várias perguntas que a gente tem que se fazer pra entender se realmente é uma coisa que a gente quer ou não. Mas eu sou uma pessoa muito decidida, e quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu não consigo tirar ela, e se não for realmente uma vontade que eu tenho. Se for uma coisa que eu tô com vontade na hora, eu esqueço depois, sabe? Mas isso não, isso sempre ficou na minha cabeça. E aí, ano passado, em outubro, eu resolvi consultar pra saber quais eram as opções que eu tinha, pra saber se eu ia mexer agora ou não, se eu ia deixar quieto. Muito importante a gente sempre averiguar o que a gente quer pra nossa vida e o que a gente tem no nosso corpo, porque ainda mais o silicone, que é um objeto estranho dentro do nosso corpo, pode dar problemas, como o caso da Vivi, ou pode ser uma coisa que é isso, ela quer ser mãe, ela pode atrapalhar a amamentação, dependendo do caso, pode ser uma coisa ruim. Uma coisa que eu vou pontuar aqui, a Vivi falou isso e eu não comentei. Ela disse que colocou silicone muito nova pra empinar o peito, né? Cara, empina o peito no começo, o peito fica aqui. Só que silicone, ainda mais que ele pesa mais, depois o peito cai, né, gente? A gravidade, o peito cai, tá, linda? Vamos acordar. Eu fui consultar e eu consultei só com um médico, e foi o Dr. Luiz Guilherme, em Sinop, e foi o médico que eu fiz a cirurgia. E foi muito importante consultar com ele, porque ele me perguntou muito se eu realmente queria fazer isso, se realmente era uma ideia que eu tinha, que eu não ia me arrepender. Porque ele falou que existem 3 casos para se fazer o explante da prótese. O primeiro caso é a doença do silicone, né, que realmente tem que tirar. O segundo caso é porque a pessoa realmente não se identifica mais com aquilo e quer tirar. E o terceiro caso é porque tá na moda. Porque realmente muita gente faz certas coisas por estar na moda e depois acaba se arrependendo. Quando eu coloquei meu silicone, eu não tinha aquela necessidade, nossa, eu preciso ter peito. Mas era coisa da época, todo mundo colocava, enfim, eu tinha condições, eu fui e coloquei. Na época eu gostei muito, fiquei gostando muito, mas nesse último ano eu comecei a não gostar mais e não fazia mais parte de mim aquilo, sabe? Não encaixava mais com o que eu queria. E aí, quando eu fui consultar com ele, eu descobri que a minha prótese, ela tinha girado, né? Como ela tava nesse perfil subfacial, ela girou. E aí, a diagonal do meu peito, ele não fazia essa voltinha assim, ele fazia uma diagonal, assim, os 2 peitos. E tava com muito volume aqui no meio, muito volume aqui. Eu não tava mais gostando. Eu colocava uma roupa e eu me sentia muito vulgar, sabe? Então, eu não tive nenhum problema. Eu não cheguei a ter a doença do silicone, eu não tive alergia, eu não tive... Ela não abriu, não rasgou dentro pra ter que tirar, enfim, nada do tipo. Ela tá inteira, normal, muito boa. Mas foi porque eu realmente não me identificava mais com aquilo e eu queria tirar isso aqui de mim. E eu também me incomodava muito com o silicone em si, em sentir ele, em deitar de barriga e sentir ele, em sentir ele, sabe, o peso, tudo. Eu não tava mais aguentando isso aqui. Gente, chega uma hora que não aguenta mais mesmo. Não aguenta mais, assim, é uma coisa que é cansativo, que pesa, que dói. Eu tô louca para tirar o meu. O doutor falou que eu tinha 3 opções pra resolver o que tava me incomodando. A primeira opção era só ajeitar minha prótese, girar ela pro lado certo, arrumar e deixar aquilo mesmo. A segunda opção era tirar essa prótese e colocar uma menor, fazer a mastopexia, que é o corte na auréola, o corte em T. Eu tenho uma cicatriz assim, então eu ia ser uma cicatriz assim pro peito todo retalhado, basicamente. E eu não queria. E a terceira opção que ele me deu, e foi a que eu escolhi, foi o explante com a lipoenxertia, que é fazer uma lipo, tirar a gordura de algum lugar e colocar ela no peito pra deixar ele mais cheinho. E também por conta da pele que sobra, acaba sobrando, né, quando você tira o silicone.
Ele nunca me deu certeza do resultado, se ia ficar caído, se não ia, como que ia ficar. Eu mostrava pra ele algumas ideias de tipo de peito mais sem volume aqui, e eu falava que era isso que eu queria. Ele falou, eu não tenho como te prometer isso, mas eu vou fazer o meu melhor pra deixar o seu peito natural e bonito, que você vai se sentir bem. Quando ele tirou a prótese, ele viu que a pele não estava tão cedida, porque eu tenho bastante colágeno, enfim, quando eu coloquei silicone eu tive estria. Então a minha pele ela não cede muito, então não tinha cedido muito, não tava com muito excesso de pele. E aí eu fiz a lipo de dorso e também aqui na lateral da cintura, pra tirar a gordura e poder enxertar no peito. Ele enxertou em cada peito 200 ml de gordura. Eu não sei quanto que ele tirou no total da lipo, porque eu não perguntei. Inclusive tá um pouquinho maior que o outro, porque ainda tá inchado. E aí, faz 4 dias que eu me livrei do dreno, que é o terror do pós-operatório. O peito é super tranquilo, a lipo é dolorida, mas assim, pra mim não foi nada que, nossa, eu vou morrer por causa dela. Tipo, tive muita dor, reclamei de dor, mas eu sabia que era parte do processo. Agora, o dreno, eu tive que ficar com um dreno, aquele de sanfoninha, no meu cóccix. Ele ficava no cóccix ali e, né, ficava carregando ele numa sacolinha. E ali onde ele tava no cóccix é um lugar muito ruim, porque eu sentava mais inclinada, pegava lá. Eu deitava, pegava lá. Então, tipo, o desconforto era o dreno. Teve noites que eu chorei pra dormir porque eu não conseguia me ajeitar. A sorte é que aqui em casa, a minha avó, eles têm a cama que ergue as costas, que ergue os pés. Então eu dormia com 5, 6 travesseiros, toda mexida a cama, pra conseguir me ajeitar e ainda assim incomodava. Foi 7 dias que eu fiquei com o dreno, mas, né, é uma coisa que faz bem pro pós-cirurgia, pro resultado. Então eu sabia, né, que eu tinha que aguentar. E até dei nome pra ele, o nome dele era Charlie. A gente já terminou, né, faz 4 dias e ele foi embora pra nunca mais voltar, graças a Deus. E, assim, essa experiência do pós que foi a parte ruim. O resto é super tranquilo, eu não tenho que ficar usando sutiã cirúrgico porque não tem nada pra comprimir, pra apertar, pra deixar no lugar. Eu não tô usando agora, mas eu tô usando um sutiãzinho, aqueles da Lupo, sabe, de tecidinho, só pra me sentir confortável e segura. A minha movimentação dos braços também é tranquila, só eu não consigo ainda erguer tudo, mas tomar banho sozinha, eu faço tudo sozinha. E da lipo também é só o cuidado de fazer drenagem, né, de não usar coisa muito apertada pra ficar marcando, porque tá bem inchado ainda, e o resultado mesmo do peito e da lipo eu só vou ver com 3 meses, né? Agora ainda tá assim, mas eu já amei, tipo assim, desde o início, desde o momento que eu acordei da cirurgia e ainda tava com tape, eu já tinha amado, porque era o que eu queria me livrar disso aqui, e eu consegui. Ai, que coisa boa, que coisa boa. É uma sensação de alívio, né? Eu tô buscando isso. Que coisa boa, amiga, Vitória, que bom. Como eu perdi minha prótese de silicone? Nesse ano, em fevereiro, eu tive que internar pra fazer a extração das minhas próteses. Gente, eu fiz a extração da minha prótese no dia 6 de março, em caráter de urgência, porque eu tive a complicação, já estava tendo complicação na mama, né? Pra quem não sabe, só pesquisar, tem um IG muito legal na rede vizinha, que chama Perigos do Silicone, tem aqui também no TikTok, onde eles alertam a gente sobre os riscos do silicone, riscos esse que a gente geralmente não tem nem noção que possa acontecer. Logo depois, você pode estar vivendo um pesadelo. Foi o que aconteceu comigo, eu tive uma contratura capsular na mama. As duas me incomodavam bastante, mas a minha mama esquerda abriu. E eu precisei ser internada em caráter de urgência com a prótese de silicone exposta. Daí realizei um explante. Hoje eu tô com 25 dias de pós-operatório. Tô me sentindo muito feliz. Deixo aqui com vocês um alerta para vocês pesquisarem bastante antes de realizar um implante de uma prótese de silicone. Questionar bastante o médico, perguntar mesmo sobre quais são as complicações pós-operatórias, o que pode acontecer a curto prazo, a longo prazo, quais são os cuidados que você precisa ter, quais são os excessos de cuidado que você precisa ter para garantir uma longevidade e, acima de tudo, a sua saúde, né? Porque nenhum resultado estético pode superar a nossa saúde, né? Nossa, gente, fiquei com medo agora, porque eu já tenho muitos anos de prótese, na verdade mais de 10 anos. Então, eu tenho alguns problemas com a prótese e é muito difícil parar para fazer uma cirurgia, o custo disso, a questão toda de não conseguir trabalhar, de ficar um tempo parada. Então é por isso que até agora eu não marquei meu explante, mas eu preciso marcar para ontem, menina. Porque ela citou a página Perigos do Silicone, essa página eu sou amiga das donas, a gente sempre foi muito parceiro lá no Movimento Corpo Livre. E o silicone, ele tem perigos, né? Como já foi até citado, a doença do silicone é uma doença real. Tem um doutor
chamado Eduardo Fleury. Ele é radiologista. Ele não conseguiu fazer essa pesquisa aqui no Brasil, ele fez em Portugal. Que ele começou a perceber que muitas mulheres chegavam num consultório dele. E essas mulheres, elas apresentavam várias queixas que não faziam sentido, como se elas tivessem uma doença autoimune. E ele pesquisava, fazia exame e nada funcionava. Até que ele chegou numa conclusão. Quando ele foi reparar, o que todas essas mulheres tinham em comum era a prótese de silicone. Todas tinham prótese de silicone. E aí ele começou a associar e ele descobriu a doença do silicone, que é uma doença que é como se... é um objeto estranho dentro do nosso corpo, né? Vocês viram o caso da Vivi, do que ela falou. O corpo dela expeliu, o corpo dela não aguentou e tal. Então, essa menina aí, agora que falou, a Nicole, o corpo dela expeliu, de fato, a prótese de silicone. Então, assim, a prótese exposta, pelo amor de Deus. Isso é muito sério. Então, um objeto estranho, o nosso corpo, o que ele vai fazer? Ele, pela imunidade do corpo, ele vai se defender. Então não é uma doença autoimune a partir do momento onde tem um objeto estranho dentro do seu corpo. Seu corpo não está se defendendo dele mesmo ou atacando ele mesmo, está atacando um objeto dentro do seu corpo, que é o silicone. Então, essa doença do silicone, ela tem uma lista infindável, não é infindável, mas muito grande de sintomas. É fadiga, intolerância alimentar, várias questões que aí depois a mulher vai entendendo. Tem mulheres que não conseguem nem mais levantar o braço, não conseguem nem se exercitar mais, perdem totalmente a força. Então, é bem perigoso mesmo, não é todo mundo que tem a doença, mas é bom ficar atenta e sempre fazer exames e entender como está a situação da sua prótese. E como a Nicole falou, sempre que for colocar alguma coisa no seu corpo, não só o silicone, qualquer coisa, até botox, gente, ácido hialurônico, qualquer coisa que você vai injetar dentro do seu corpo, você tem que saber o que está acontecendo, o que é, do que se trata, quais são as sequelas, quais são as consequências, quais são os perigos, porque é o seu corpo, é a sua vida. Você viu que ela teve que fazer uma cirurgia em caráter de emergência, isso é muito sério. Hoje eu vou falar de explante de silicone. E essa é a minha companheirinha aqui, vai te ajudar a entender. Menina, um dia na sua vida, seja lá por qualquer razão que diz respeito apenas a você resolveu colocar silicone. E agora, seja por qual motivo for, você resolveu tirar. Mas eu sei que você tá um pouco assustada com o que vai acontecer com o seu seio. Então eu vim te explicar. Veja só, o explante de silicone é quando a gente retira a sua prótese. Isso pode ser feito abrindo o local por onde você colocou a prótese e apenas retirando a prótese, ou retirando junto a cápsula que envolve a prótese. Tá, e se eu fizer isso, como vai ficar o meu peito? Essa é a sua grande questão. Pensa no seu peito como uma bexiga que você encheu de ar. No lugar do ar, é o silicone que tá preenchendo. A gente vai esvaziar essa bexiga. Tem uma agulha? Não temos, temos brinco. O seu peito, que tava bem cheinho, vai ficar assim, mais flácido. Isso eu tô falando pra maioria das mulheres. Por que isso acontece? Quando você coloca a prótese, você estica aquela pele. E o tecido mamário que você tem ali, você também vai esticar e compactar ele. Então pense em você pegar um balde de 5 litros de água e colocar em cima de um bife. Deixa lá um tempão. A hora que você levantar aquele balde, o bife vai estar fininho embaixo. A mesma coisa acontece com o seu tecido mamário. Ele atrofia pela pressão da prótese. Então, a quantidade de tecido mamário que você tinha antes de colocar a prótese não costuma ser a mesma que você tem depois que você tira a prótese. A não ser que você já tivesse bem pouquinho tecido mamário com prótese bem pequenininha, é muito comum ficar um mochibinho assim. O que a gente faz? Na pele, a gente tira o excesso de pele que tá, então recorta esse excesso e fecha a pele de novo para aquela pele ter mais tensão, aquela mama ficar mais firme. O tecido mamário que sobrou, a gente aproveita o máximo que pode. Então a gente pega o que sobrou de glândula e gordura e vai dando ponto, moldando a mama, trazendo pra cá, empurrando pra cá, prendendo pra cima. Então a gente vai remodelando aquela mama. Terceira coisa que a gente faz é retirar um pouco de gordurinha dessa paciente e colocar na mama, pra dar um volume maior pra aquela mama de novo. Eu posso colocar quanto de gordura eu quiser? Não. Toda a gordura que eu colocar vai pegar? Não também. Mas sendo bem sincera, o resultado costuma ser melhor do que vocês esperam que vai ser. Mas você deve sim estar preparada para duas coisas. Cicatriz em T invertida na mama, então cicatriz em volta da areola, na vertical e na horizontal. E uma mama menor do que você estava acostumada. Sei do que ela falou, da explicação dela. A mochibinha, né? Mas aí tira a gordura de outras partes do corpo. Quando eu fiz lipoescultura, foi a mesma época que eu botei o silicone, né? Mais de 10 anos. Eu tirei gordura do corpo e botei na bunda, mas o meu corpo aderiu toda a gordura, sugou tudo e virou tudo celulite. Será que vai acontecer isso com o peito? Acho que no peito não, porque no peito a gente costuma ter mais gordura do que na bunda, pelo menos no meu caso, né? Isso que aconteceu. Gente, não me matem, que eu soltei a bomba, sumi por meses e apareci assim, sem silicone.
Sim, gente, sou mais uma estatística de explante de silicone. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu me sinto a pessoa mais leve, mais feliz, mais em paz, mais plena do Brasil inteiro. A decisão não foi fácil, mas no fim foi a melhor decisão pra mim. Hoje, olhando depois de 2 meses que eu tirei, já estou ótima, já estou usando blusinhas, já estou levantando os braços, já estou voltando a treinar. Então, hoje, olhando pra trás, eu sei que foi a melhor decisão e eu tô muito feliz, assim. Se vocês quiserem, eu posso partilhar mais de como foi esse processo, mas Ai, tudo que eu quero é falar isso, que já foi. Tirei o meu silicone e eu vou te contar o que acontece com o silicone dentro do nosso corpo e por que eu tirei ele. Toda prótese de silicone passa por um processo que se chama gel bleeding, que é o vazamento de micropartículas desse gel de silicone para o nosso corpo. Ela vaza para o nosso corpo e vai para órgãos, cartilagens, tecidos, enfim. E por isso que as próteses, quando saem do nosso corpo, elas saem bem murchinhas, bem murchas mesmo. E esse gel bleeding, ele pode afetar a saúde das mulheres que têm silicone. Então, se você tem silicone e tem sua saúde afetada, fica de olho. E se você conhece alguma mulher que tem silicone, passa pra ela para que ela também fique de olho na saúde e cuide do seu corpo. É, minha querida, o gel bleeding, o silicone ali vaza. Você vê que ficou bem mochibinha também, o próprio silicone, né? Só que outros que mostraram estavam inteiros. Então, isso não quer dizer que são todos 100%, mas a grande maioria. Hoje fazem 15 dias que eu tirei, literalmente, esse peso no meu corpo. Porque é um peso. Olha isso aqui. Uma bomba relógio prestes a explodir. Eu sei que para muitos aqui é um sonho colocar isso. Eu não posso falar que para mim já foi um sonho. Porque quando eu coloquei as próteses, a época que eu coloquei, era um sonho das minhas amigas. Não era o meu sonho. E eu fui no embalo. Aquela história de modinha. E foi isso que eu coloquei. Até recentemente, quando eu estava com a prótese, eu me perguntava por que eu estava com essas próteses, se nunca foi meu sonho. Mas na época realmente era modinha. Hoje todo mundo tá falando que é modinha tirar o silicone, né? Mas eu acho que eu não tô nessa modinha de tirar o silicone nisso. Porque além de tudo, além de quase custar uma vida, né? Porque as próteses, ela fica linda, ela é maravilhosa, meus peitos eram perfeitos. Mas ela custa uma vida. Pra tirar, ela custa muito mais. O preço do reparo é mais caro que o preço do cuidado. E eu desenvolvi, junto com as próteses, várias coisas. Hoje eu sou mãe de 2 bebês e eu queria viver com elas um momento mais saudável, leve e sem essas próteses que me causavam tanto mal. Nesses 15 dias, na retirada da prótese, eu consegui ver muitas melhoras na minha vida. Isso porque eu ainda estou operada, porque eu tive que fazer uma lipoenxertia para dar um pouco de volume. Então, eu ainda estou no meu pré-operatório. Porém, uma coisa que me pegava muito, mas eu também não queria acreditar que era por causa da prótese, eu não associava isso, era uma fadiga crônica, além de vários sintomas que eu tinha. Isso da fadiga crônica é muito comum entre as mulheres que têm a doença do silicone. Muito comum. Era um cansaço, mas um cansaço. Que às vezes eu chegava até a querer morrer de tão cansada, sabe? Tipo assim, só, nossa, quero morrer de tão cansada que eu estou. Gente, era assim, desgastante demais. Só que eu imaginava que era por conta da maternidade, né? Ainda mais sendo mãe de 2, trabalhando fora. Eu dormia cansada e eu acordava cansada. Eu nem tinha mais vida com meu marido. Na verdade, ele sempre reclamou desde o nosso começo de relacionamento. Nossa, mas você dorme demais, você é muito cansada. Aí eu falava pra ele que eu era muito cansada. Muito cansada. E com o nascimento das meninas foi ficando pior ainda, porque a demanda aumenta. Só que eu não achava normal. Meu corpo, ele não achava normal. Eu ficava me perguntando, gente, tem alguma coisa errada comigo? Por quê? Eu sou tão saudável, eu gosto de acordar muito cedo, eu gosto de ler, eu gosto de fazer academia. A minha alimentação, ela é muito saudável. Eu quase não como doce. Eu não sou aquela, sabe, que fica, me fala, porque você come lactose, glúten. É muito pouca a quantidade dessas coisas que eu faço pra tá nessa situação, né? E eu não achava, eu sempre me achei uma pessoa com uma saúde debilitada. Sempre achei. Fora as dor crônica que eu tinha, né? No corpo, muita dor. Eu vivia reclamando. Eu tô com essas próteses faz 8 anos. E 8 anos eu só reclamei da vida. Se lá atrás, e também assim, eu tô aqui pra contar a minha história. E não é pra colocar medo em ninguém. Eu acho que cada um tem o seu corpo, tem o seu direito, tem o seu livre arbítrio, né? Eu acho que cada um tem que fazer o que quer realmente. E o que tem vontade e que seja o seu sonho. Só que se há 8 anos atrás tivesse tido esse tipo de informação, eu com certeza não teria optado em colocar as próteses hoje. Com certeza. Mas eu não tinha essa informação. Na época eu era também muito imatura, né? Eu acho que às vezes a gente se perde na vaidade extrema, de querer ter o corpo bonito, de querer ter a pele bonita, de querer ter o glúteo maior e colocar esses montes de coisa. E a conta não chega, né? E quando eu acho também que se eu tivesse o nível de informação que eu tenho hoje, eu não teria feito nenhuma cirurgia que eu fiz. Nem a lipo e nem o silicone. Eu não teria feito. Estaria tão feliz com o meu peitinho de verdade, sabe? Mas
não tem muito o que fazer, né, depois que já tá feito. Por isso que é muito importante a gente sempre buscar informação nos lugares certos, a gente não fazer uma mudança drástica no nosso corpo por moda. Qualquer coisa, gente, desde o Botox, entendeu? Não faça nada por moda, não faça nada porque todo mundo tá fazendo. Pensa se é uma coisa que você quer fazer porque é genuíno seu, sabe? Porque você tá afim. Ai, quero emagrecer. Por quê? Porque mandaram emagrecer. Você quer isso? Você precisa disso? Ai, quer, sabe? Ai, quero botar não sei o que boca, porque meu namorado falou. Mas você quer? Pensa no que você quer. Esse é o mais importante. Você precisa querer, linda. Você precisa querer. Isso é muito importante. Precisa ser genuíno. Senão você vai arrumar problema pra tua vida. Aliás, a conta não fecha. E quando ela fecha, ela dá ruim. Então, assim, eu não tô aqui, tá? Com o intuito de tirar o sonho de ninguém que quer colocar. Só que você tenha realmente consciência que você está fazendo isso, consciente, não, eu sei e tal. E se eu precisar tirar, eu tenho condições, porque o que tem de gente querendo tirar essas próteses e não consegue por falta de condição financeira, porque não é barato. Não é barato. E também, aquela história, prótese vitalícia, se der problema eu troco, se encapsular eu troco, não sei o que, também custa. E não é barato, porque muitas vezes tem que vir associada de uma mastopexia. Então tudo isso tem que ser colocado, sabe? Na época até pra colocar era de graça. Tem que pensar nisso. A cirurgia de explante de silicone é muito mais cara do que a cirurgia de implante de silicone. Porque é uma cirurgia que envolve mais riscos, leva mais tempo, tem que fazer toda a limpeza ali, tirar toda a cápsula, tem que reconstruir a mama, aí talvez, né, tirar a gordura de outra parte do corpo. É uma cirurgia muito mais complexa, leva mais tempo. O silicone leva 2 horas. Um explante de silicone pode levar 5 horas. 4, 5 horas. Então, eu tô falando isso de carteirinha porque eu não consigo ainda bancar uma cirurgia dessa financeiramente, porque não é só bancar o preço da cirurgia, do hospital, tudo. É bancar também o tempo que eu não vou poder trabalhar, que eu tenho que ficar com os braços pra baixo, que eu não posso fazer isso que ela tá fazendo agora, que é levantar os braços, que eu vou reconstruir meu peito todo. Então, é bancar tempo sem trabalhar, é se adiantar muito, deixar pelo menos 1 mês de vídeo gravado, no meu caso, entendeu? Tipo, se eu subo 1, 2 vídeos por dia, deixar 60 vídeos gravados, mas conseguir ficar paradas. Isso sem contar Instagram e publicidade, né? Então, é complicado mesmo, tá? É complicado. Dia 14 no meu explante da prótese de silicone. Peitinhos. Tô livre pra tomar banho, molhando cabeça, tudo vivendo. Ainda sinto a cicatriz aqui que eu tenho invertido. A minha, no caso, foi feita assim, porque foi feita a mastopexia e lipoenxertia. Fiquei toda roxa da onde tirou, que foi uma quantidade mísera de gordura que conseguiu. Mas assim, se você tá pensando em fazer o explante, faça. Mas faça tendo consciência do que você está fazendo. Você vai ter um choque de realidade. Não sei há quanto tempo você tem a prótese. Eu tive prótese por 10 anos. Então, 10 anos que aquele era o meu peito. A terça passada, não tinha dado uma semana ainda. Tava com 5 dias de pós-operatório. Eu entrei em espiral, eu fiquei tantando. Fui dormir chorando de soluçar. O meu explante não foi feito em monobloco porque a minha prótese ela estava localizada abaixo do músculo, então entre músculo e tórax. Isso dificulta que ocorra a formação de uma cápsula densa e também não tinha contratura. O que aconteceu foi ruptura da alça que eles fazem aqui quando é feita uma mastopexia. Então, essa alça aqui, ela tinha rompido. A minha prótese, ela tava lateralizada. É isso, assim, ó, tanto é que o lado esquerdo inchou muito mais, ficou muito mais sensibilizado. O lado direito eu já consigo deitar de lado, dormir assim. O esquerdo, de jeito nenhum. Preciso apoiar e tomar muito cuidado. Mas eu tô feliz. Tô toda roxa ainda, eu não vejo a hora de, tipo, tô pronta, sabe? Mas tá feliz, é isso que importa. E isso que ela falou também é interessante, né? Esse é meu peito também há 10 anos. Então eu nem sei como é que vai ser meu peito sem isso. Mas eu confesso que tem tantas questões com o meu peito, não estéticas, de dor e tudo mais, que eu tô sonhando com pouco peito. Tô sonhando. É uma coisa que eu desejo. Pouco peito. É só isso que eu desejo. Mari, o que você aprontou? Tá aqui, ó, pós-cirúrgica. Então, gente, eu tirei o silicone e acabei também tirando uma gordurinha que eu tinha aqui. Mas o silicone eu já queria tirar, já tem um tempinho. Assim, não por nada, porque o peito tava lindo, eu achava muito lindo. Só que eu não me reconhecia de silicone. Quando eu coloquei silicone, foi muito por conta que eu tinha acabado de sair de uma gestação. E eu acho que as coisas enfatizam na nossa cabeça, sabe? Por muito tempo as pessoas ficavam falando que eu não tinha peito, que eu era reta, que eu era uma tábua. E eu acreditei. Aí, depois que eu coloquei silicone, eu olhei e falei, poxa, é lindo, mas não sou eu. Tipo, não é com que eu me identifico. Eu senti um peso também, aí eu falei, sabe uma
coisa? Vou tirar. Fiz o explante, tô super feliz. Zero dor, com a recuperação ótima. Tô aqui aproveitando o aniversário do meu cunhado. Ai, que coisa boa, viu? Você vê, ela tirou porque ela não se identificava mais com o peito dela. E é isso também, eu também não me identifico mais com o peitão, não. Meu silicone era um grande sonho e passou a ser o meu pior pesadelo. Em 2017, eu decidi fazer uma cirurgia plástica. Eu coloquei 300 ml de silicone. Porém, depois de 25 dias de operado, eu já tava com alta. Abri um buraco na minha cicatriz, por onde começou a vazar um líquido. Um buraco bem aberto, de mais ou menos, sei lá, 1 centímetro, que a gente conseguia enxergar a prótese de fora pra dentro do buraco. Aí eu informei o médico imediatamente que tinha estourado um ponto e que eu tava preocupada que aquilo não tava normal. Ele realmente, de fato, ele falou, não tá normal, e marcou uma consulta pra mim no outro dia. Aí eu retornei no médico e ele me deu a triste notícia que eu estava com seroma. Ali começou minha saga, minha novela, minha tristeza. A minha cirurgia tava linda, perfeita, do jeito que eu sempre quis, seio lindo e com esse problema no peito esquerdo. Aí o médico disse pra mim que a gente tinha 2 alternativas que a gente poderia fazer. Primeira era abrir a prótese, esperar abrir ali a cirurgia, tirar a prótese, ficar 6 meses sem esperar o organismo recuperar e depois colocar de novo. E a segunda era tentar fazer punções, que seriam ficar tirando o líquido de dentro. Aí é claro que eu optei por essa opção. Eu falei, não, então vamos começar a fazer as punções. Mas o médico disse pra mim que a gente poderia tentar isso por 1 semana, 2 semanas, talvez 1 mês no máximo. Eu entrei em colapso, eu entrei em pânico, chorava todos os dias e comecei a fazer a tal das punções. Eu ia no consultório, ele retirava primeiro os líquidos, apertava, fazia a punção, tirava as seringas de líquido, depois ele injetava um antibiótico pra lavar e fazia o curativo, e eu fazia isso dia sim, dia não. Aí começamos a fazer as punções e eu desesperada, porque o peito direito tava bom, o peito esquerdo tava ruim, aí começou o meu dilema, a gente vai tentar as punções, se não der certo eu vou ter que tirar. E já que eu vou ter que tirar, eu pensei comigo, eu vou tirar um só, não vou tirar os 2, porque vai que eu tiro os 2 e depois dá ruim, mexe no outro, enfim, vou aproveitar que um já tá bom e só vou fazer o outro. E ficamos tentando fazer as punções. Aí a gente fez por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, se estendendo por 40 dias e resumindo, a gente fez até 60 punções. Aí ali, gente, veio uma mistura de tristeza com um misto de sentimentos, assim, de derrota. Poxa, foi muito, muito, muito triste. Aí como que a gente ia saber se a punção tava dando certo ou não? Simplesmente o dia que parar de vazar é porque ele sarou. Aí ele cola sozinho. Ou se de repente precisar dar mais um ponto, porém precisava chegar esse dia dele parar de vazar e ele não parava. Aí depois do meu diagnóstico ali que o médico me deu, que foi seroma mesmo, nós começamos a fazer as pulsões, que o médico disse que a gente iria tentar por mais ou menos 1 mês. Fizemos a primeira semana e nada de sarar o meu seroma. 2 semanas e nada do seroma sarar. 3 semanas e nada do seroma sarar. 4 semanas nada do seroma sarar. E eu já muito desesperada, já não sabia mais o que fazer, porque a última alternativa ia ter que ser retirar as próteses. Cara, ela ainda aguentou muito, hein? Ela realmente tentou, tadinha. Aí eu entrei em desespero e o médico chegou pra mim e disse, bom, Carla, nós já tentamos por 30 dias e nada do teu peito sarar, então nós vamos ter que abrir, tirar a prótese, ficar 6 meses sem e depois a gente coloca ela novamente. Mas daí eu entrei em pânico de novo, comecei a chorar muito, falei, não, doutor, pelo amor de Deus, vamos tentar mais uma vez, eu não quero abrir agora, vamos tentar. E ele disse, tá, vamos tentar por mais 1 semana então. E a gente continuamos fazendo a punção, isso depois de 1 mês. Aí ali começamos de novo, mais 1 semana e nada desse peito sarar. E isso era de novembro pra dezembro. A preocupação maior do meu médico era porque ele ia sair de férias também em viagem, precisava curar aquilo, ou curava ou abria e colocava outra, porque ele também iria sair de férias. Mas aí ele foi maravilhoso comigo, ele fez todas as punções e ali a gente continuou. Ele chegava aí na minha casa, ele chegou aí fazer 2 punções na minha casa por conta de ser véspera ali de Natal, Ano Novo, enfim. A gente continuou com as pulsões. Aí nós seguimos com as pulsões, deu 1 mês que ele falou, deu 40 dias, deu 45 dias e a gente fez as pulsões até 60 dias, com 2 meses fazendo pulsão. Finalmente, um dia eu acordei e tava seco. Boa notícia, o seroma sarou. Aí o doutor deu um pontinho ali, fechou e deu tudo bem. Dessa vez, ocorreu tudo ótimo, perfeito, não precisei abrir, o seroma sarou. Porém, o que me lascou foi 2 anos depois. Como assim, amiga? Depois de meses conseguiu e aí 2 anos depois do silicone deu problema de novo? Os principais motivos que levam os pacientes a me procurarem para fazer explante de prótese de silicone. Eu diria que o motivo número 1, principal, são as pessoas que não queriam ter colocado prótese da primeira vez, mas foram no cirurgião que indicou a prótese para elas meio que confiaram na opinião do cirurgião e colocaram. Então, ou não queriam ter colocado prótese ou não queriam ter colocado aquele volume. Então, procuraram um cirurgião não necessariamente para fazer um aumento mamário e saíram com prótese de silicone que tem o intuito de aumento mamário. Acho que o principal motivo é esse. E
vem também as pacientes que tiveram complicações com a prótese, então pacientes que tiveram contratura capsular, ou ruptura, ou seroma, ou algum problema com a prótese, às vezes até dor, ou a sensação da mama mais pesada, né? E não querem voltar a ter prótese para não ter o risco de ter essa complicação de novo num novo implante. Então também tem esse motivo que é bem frequente, são as pacientes com complicações. Temos as pacientes que curtiram a fase de peito grande e agora querem ficar com a mama mais pequenininha, e temos as pacientes que ganharam peso ou que amamentaram e aí acabaram ganhando tecido mamário e aí junto com aquela prótese ficaram com a mama muito grande, maior do que elas gostariam, e começaram a se incomodar. O que antes elas se incomodavam com a mama pequena e quiseram um aumento, agora elas se incomodam com a mama grande, não querem mais saber de ter prótese, não querem mais saber de nada que aumente a mama, só querem mama pequenininha. Acho que essas são as principais pacientes que me procuram. Existe aí a doença de silicone, a síndrome EIJA, existe também o BALCL, que é um linfoma relacionado com a prótese, mas esses casos até hoje são muito raros, então até hoje eu não peguei nenhum para fazer o explante, provando o quão raros eles são, né? Então esses são os principais casos. O que vocês acham disso? Eu acho, doutora Olga Maris, que o meu sonho é fazer meu explante com a senhora. Nem procurei a senhora aqui, ó. Tava passando os vídeos e vi da senhora. Queria muito fazer com ela meu explante. Já fiz até o orçamento, mas no momento não estou podendo. Não é nem pela cirurgia só. É pelo que eu falei. Parar de trabalhar, né, gente? Ai, como é difícil. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E você? Tem questões com seu silicone? Tem vontade de colocar? Teve problemas? Conta pra mim que eu quero saber, tá bom? Quero saber como é que foi com você. Vimos aqui vários casos pra gente ficar ligadinha também, né? Então, vamos ficar ligadinhas, querida. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, comente sutiã, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.